Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O programa Ponto de Vista de hoje continua entrevistando os candidatos e candidatas aos cargos majoritários da eleição deste ano no Rio Grande do Norte. Uma grande oportunidade para que você, telespectador, possa ouvir as propostas de cada um deles e cada uma delas, para escolhermos com mais segurança quais serão os nossos representantes depois do próximo dia 5 de outubro e qual será aquele que vai nos dirigir os nossos destinos nos próximos 4 anos. Hoje recebemos com satisfação o candidato ao governo do Estado pelo PSOL, professor e economista Robério Paulino, que vai nos falar sobre a sua motivação em ser candidato e o que ele pretende fazer no exercício de um possível mandato executivo. Meu caro professor Robério Paulino, uma alegria muito grande. Quero lhe agradecer por ter aceitado o convite de participar desse programa e gostaria de começar perguntando a você o seguinte: quando e por que você resolveu atuar na nossa política estadual? Nelson, primeiramente eu queria agradecer esse convite, elogiar aqui a sua intenção democrática de apresentar os distintos candidatos. Então, acho que isso fui muito feliz nessa iniciativa. Dizer que me sinto, digamos, honrado em estar aqui com você, cumprimentar especialmente, digamos, os telespectadores que estão aí em casa, para que possam conhecer nossas ideias, né? Robério, por que o PSOL? Qual a razão de você ter sido fundador do partido e por que escolheu o PSOL? Nelson, eu sou um militante social, eu não sou um político de carreira, eu sou um professor e lutei minha vida inteira ao lado do povo brasileiro, desde jovem, né? Fui para as ruas quando cheguei, fui a São Paulo, fui trabalhar em pesquisa espacial, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu sou ex-aluno da antiga ETFERN, hoje IFRN, e saí daqui com 16 anos para ir trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São Paulo, e apaixonado pela ciência, pela pesquisa espacial. Participei de lançamentos aqui na Barreira do Inferno, no Programa Espacial Brasileiro, mas quando eu cheguei em São Paulo, alguns anos depois, me deparei com grandes manifestações estudantis nas ruas, pelo fim da ditadura militar. E me envolvi, me apaixonei, digamos, pela luta social e mergulhei de cabeça. Era estudante de engenharia naquela época, larguei meu curso de engenharia, até porque fui demitido, fui expulso do Centro Técnico Aeroespacial, minha carreira na área espacial foi interrompida, né, fui demitido. E com isso me envolvi completamente na construção, né, na luta pelo fim da ditadura. Fui preso no DOPS em São Paulo. Uma prisão curta, né, mas cheguei a ser preso, fui demitido, como falei, na área espacial e me envolvi completamente na luta do povo. Eu abracei a causa popular, a causa socialista, de ver um país transformado, um país melhor, mais justo, mais igualitário, sem tanta pobreza, sem tanta ignorância. E de lá para cá já são quase 35 anos que eu me envolvi. Participei do PT. O PT foi um grande sonho, que para nós foi frustrado, porque o PT propunha, digamos, criticar toda essa velha política que está aí. Hoje o PT se misturou completamente e eu, Luiz Helena, Plínio de Arruda Sampaio, Luciana Genro, que hoje é a nossa candidata a presidente, né? Resolvemos sair. Luiz Helena, Luciana Genro, Babá foram expulsos do PT por não concordar com o curso que o PT tomou, de repetir a velha política, de se misturar com essa velha política no Brasil. Está aí hoje o mensalão, está aí hoje, digamos, o PT fazendo a mesma política neoliberal, né? Do PSDB, do DEM, etc. Nós saímos e construímos um novo partido para manter acesa a chama da esperança, a chama de um mundo diferente, de uma nova forma de fazer política, não baseada no fisiologismo, que é o loteamento da máquina pública, na corrupção, no clientelismo, né, que dá, digamos, uma pequena obra pública, um posto de saúde, uma escola, como uma dádiva de um vereador ou de um deputado, ou no nepotismo, que é o emprego de parentes. Nós negamos tudo isso e construímos um partido que é uma bandeira limpa, que é o PSOL.
Essa vontade de buscar mudanças foi o que lhe motivou a ser candidato este ano a governador? Sim, sim. Nós reunimos especialistas, muitos professores da UFRN, muitos dirigentes dos movimentos sociais, para elaborar um plano completamente diferente de transformações profundas para o Estado, que nós acreditamos que os dois principais candidatos, que são meus concorrentes, não vão fazer. Porque tanto o senhor Henrique Eduardo Alves quanto o senhor Robson Faria são ligados a essas velhas oligarquias, as velhas famílias do Estado, que estão aí reproduzindo essas velhas práticas políticas e não vão mudar nada, porque tiveram a chance. O senhor Henrique Eduardo Alves teve 44 anos e não mudou nada, apoiou o Garibaldi, apoiou Vilma, teve junto com todos eles, apoiou o senhor Robson Farias é o vice da Rosalba e nunca mudaram nada e não vão mudar nada se chegarem ao poder. Então nós resolvemos apresentar um programa completamente diferente. Eu faço um chamado a quem está nos escutando a ver nosso programa por completo no site www.roberio50. Nós fizemos todo um programa muito profundo, né, muito pensado, muito estudado para o Estado, que eu convido os telespectadores a verificar, a ler, para votar de forma consciente. Na sua avaliação, pessoal, enquanto candidato e na do partido que você faz parte, quais os grandes problemas do Estado? Eu acho que listaria 4 ou 5 como principais. São vários, mas listaria 4 ou 5. Primeiro, a questão da educação. Eu sou professor há mais de 30 anos e a educação nossa está completamente destruída, né? Nós temos um dos piores IDEBs, que é o Indicador Nacional da Educação, né? Somos também entre os 3 lanterninhas em termos de qualidade da educação no país. Segundo lugar, a questão da saúde. A saúde está destroçada. Eu tenho entrado em muitos hospitais regionais, tenho entrado regularmente no Valfredo Gugel, parece um filme de terror. Não são pessoas apenas em macas, são pessoas que já cirurgiadas vão para a enfermaria no prédio que tem atrás do Valfredo, e encontrei pessoas cirurgiadas em colchonetes no chão, muitos corredores. Entrei no Hospital Regional de Açu, hospital completamente depauperado, destruído, paredes quebradas, enfermarias com colchões rasgados, sem um médico no período, o único médico no período diurno no hospital. Em terceiro lugar, a questão da segurança, né? As pessoas não têm mais segurança hoje. Digamos, o Rio Grande do Norte é um dos que teve o maior crescimento do índice de homicídios para cada 100 mil habitantes entre todos os estados brasileiros, entre 2012 e 2011. Isso é uma vergonha. Eu morei em São Paulo, a gente tinha um medo cotidiano em São Paulo e pensei em voltar para Natal, né? E voltei há 5 anos, pensando que encontraria tranquilidade. Hoje os índices de criminalidade aqui são iguais ou maiores que São Paulo. Tem Natal, a periferia, todos os dias são 3, 4 pessoas mortas, uma coisa horrível, né? Você não tem, esses dias um amigo meu aqui na Roberto Freire, tem aqui na zona sul da cidade, a esposa de um amigo meu foi sequestrada aqui na Roberto Freire, aqui perto do Nordestão, uma coisa assim aterrorizante, né? Você não tem segurança nenhuma. Nossos alunos da UFRN, sou professor da UFRN, me reclamam, especialmente as jovens, as mulheres, que aquele trecho onde elas descem do ônibus, às vezes na Zona Norte, na Zona Oeste, ou mesmo na Zona Sul, aquele pequeno trecho onde elas descem do ônibus até chegar em casa de 100, 200 metros, é um terror, tem de medo, né, de chegar em casa. Então a segurança. E a outra questão que nos preocupa muito é a questão hídrica, né, porque muitas cidades aí estão sem água para beber. Pau dos Ferros, né, você abre a torneira, então já sai quase lama, a água cheira mal, e não é só Pau dos Ferros, várias cidades. O ano passado as represas estavam com a média aí de 30% a 40%, esse ano, mesmo depois do inverno, você tem o Itãs aí com menos de 20%, o Gargalheiras com 10% da água, o Pau dos Ferros também nessa nível. Então uma coisa muito preocupante que a gente tem que discutir. Isso, mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível.
cachaça Samanaú, que brilhou na Copa do Mundo, está sendo bem avaliada em São Paulo, nos restaurantes Bela Sintra, Trindade e dos dois Rubaiá. O kit Samanaú, cachaça do Brasil, e a caçula cachaça Cibaúma continuam em alta. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. E nós voltamos aqui à nossa entrevista com o professor universitário Robério Paulino, candidato ao governo do Estado. Robério, você falou do primeiro bloco sobre os problemas maiores e eu queria saber, e o telespectador também, quais as principais propostas do seu governo? Primeiro, em relação à educação, Nelson e telespectadores, nós achamos que nós temos que dar um choque de qualidade na educação. Nós queremos começar fazendo um grande mutirão para acabar, como eu falei, com essa vergonha que é o analfabetismo no Estado. Nós estamos no século XXI, né? Então nós queremos fazer um mutirão que envolva os professores do Estado, as universidades, a UNP, a UFRN, o IFRN, a UniRN, FASEX e demais universidades, para fazer um grande mutirão para acabar com o analfabetismo em no máximo 8 anos. Isso é plenamente possível. Eu sou professor há mais de 30 anos e sei como a gente vai fazer isso, né? Há muita inteligência no Estado e disposição para fazer isso. Em segundo lugar, nós queremos dar um choque de qualidade na educação estadual, né? Começando por elevar o salário dos professores. Por quê? Porque hoje os professores não querem mais ser professores. Você aí está tendo uma invasão, gente saindo de deixar de ser professor para ser policial militar ou outra profissão, porque não querem ser professores, porque a profissão é desvalorizada. Nós queremos valorizar o professor salarialmente e em termos de condições de trabalho, para atrair para manter os melhores profissionais e atrair os melhores profissionais que saem das universidades para querer dar aula, porque hoje ninguém mais quer. Sem isso, você vai ter uma educação deficiente. E elevar o salário dos professores, quem sabe até equiparar ao nível do salário dos IFs, dos IFRNs, né, na rede estadual. A outra coisa é que isso não se faz sem dinheiro. Nós precisamos atribuir, no mínimo, 25%, idealmente 30% do orçamento geral do Estado para a educação. Sem isso é conversa fiada. Todo mundo que vai passar aqui vai falar a favor da educação, da saúde e de tudo. Mas sem dinheiro, isso não resolve. Eu sou economista e sei que sem mexer no orçamento. Hoje é 15% do orçamento do Estado para a educação. Sem você elevar isso, não tem prioridade da educação. Segundo lugar, em relação à saúde, como eu falei, os hospitais regionais estão destruídos, a rede básica de saúde está destruída. Nós queremos recuperar todos os hospitais regionais, e ao mesmo tempo chamar as prefeituras para fazer uma parceria para recuperar os postos de saúde. Porque não adianta, digamos, você tentar resolver o problema em cima depois que aconteceu, sem que o médico lá embaixo, na porta de entrada do sistema, tenha condição de resolver o problema. Nós queremos que o problema possa ser resolvido lá, para que o prefeito não embarque o doente e o despeje dentro da Alfredo Gurgel ou no Tarcísio Maia em Mossoró, que é o que ocorre hoje. As cidades não resolvem, o médico não tem condição, o aparelho de raio-x, simples aparelho de raio-x está quebrado, ele não resolve, não tem condição de fazer um simples exame no hospital regional. Então nós precisamos recuperar a rede básica de saúde, a começar pelos hospitais regionais. Isso é em relação à saúde. Isso também implica levar para no mínimo 20% o orçamento, a alocação dentro do orçamento estadual para a saúde, 20% como mínimo, idealmente 25%. Em terceiro lugar, a questão da segurança. Nós achamos que essa forma, Nelson, que está ocorrendo aí, de tentar resolver as coisas, né, violência com mais violência, como nós vimos as pessoas irresponsavelmente estimuladas por alguns jornalistas, me perdoe, você é jornalista, mas algumas pessoas não pensam no que falam, né, e o que a gente viu é esse tipo de orientação, de fazer justiça com as próprias mãos, se ter consequências como aquela senhora morta no Guarujá. Por um simples boato, uma senhora, mãe de uma família, mãe de uma criança, ser morta a pauladas na rua, sendo que depois se descobre que ela não tinha culpa em nada, era apenas um boato. Isso tem que acabar. Não adianta apenas também tentar reduzir a maioridade penal, ou a polícia tem que sair atirando em cima de qualquer jovem pobre negro da periferia, como se a pessoa ser pobre negro e morar na periferia já é suspeito, só por essa condição. Isso tem que acabar. Nós achamos que tem que inverter o modelo de segurança e a questão da segurança e da violência tem que começar a ser resolvida atacando o problema na raiz. O que é? A questão social. A imensa desigualdade, a pobreza, a falta de opção para os jovens. Então nós queremos melhorar as escolas, paulatinamente fazer educação integral no Estado. Não vai ser feito de uma canetada só, mas é possível começar com alguns pilotos, alguma experiência e, depois de vários anos, ter educação integral no Estado. Dar oportunidades de emprego aos nossos jovens, com possibilidade de progressão, tanto salarial quanto, digamos, educacional.
alternativa de esporte, cultura e lazer nas escolas. Isso não é tão caro. Se tem dinheiro para a Arena das Dunas, por que não tem para a educação no Estado? Então, a segurança tem que ser vista de forma combinada com a questão social. E, ao mesmo tempo, coisas simples, como iluminar melhor as ruas mais perigosas, colocar uma câmara. E uma discussão que nós queremos abrir, tá certo, no Estado, é a questão da desmilitarização da Polícia Militar. Isso aqui não é nada contra os policiais ou contra a corporação. Isso é uma proposta da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que, para minha felicidade, esse dia foi feita uma pesquisa com 21 mil policiais militares de todo o país, e 77% deles estão a favor da desmilitarização da Polícia Militar, o que implicaria fazer uma polícia civil única. Uma polícia que não seja treinada, porque essa concepção militarizada da polícia é herdada da ditadura militar. Isso tem que acabar. Nós temos que ter uma polícia civil única, uma polícia cidadã que não entenda, digamos, um jovem pobre negro da periferia como inimigo ou um manifestante social na rua como baderneiro. Isso não pode ocorrer. Tem que mudar a cabeça do próprio policial para fazer uma polícia diferente. Por último, a questão hídrica. Nós sabemos que a política hídrica está completamente equivocada. Hoje a acumulação de água no Nordeste ela é baseada em açudes, barreiras e barragens. Essa água, além de contaminada, ser fonte de doença, ela evapora em mais de 70%. Estudos nossos na UFRN mostram que essa água de grandes barragens e barreiras evapora em mais de 70% e tem que mudar. O semiárido nordestino, ele não chove pouco, ele chove muito. A nossa chuva é concentrada. O problema é que nós não sabemos acumular água. Nossa proposta é construir dezenas de milhares de cisternas calçadão. O que é isso? Em cada propriedade, uma grande placa de 10 de largura por 100 de comprimento, um cimento barato, que pode ser construído um pedacinho a cada ano, se não houver investimento para fazer tudo de uma vez, mas vamos construir um pedaço a cada ano, depois de 5, 10 anos, cada propriedade tem uma grande placa de 10 de largura por 10 de comprimento para armazenar água, para não só para esse ano, mas para os próximos anos que possam ser secos. Junto com isso, então, em volta dessas placas, plantar milhões, centenas de árvores, num plano que nós estamos propondo, de plantar milhões de árvores no nosso território. Eu tenho experiência, estamos fazendo um projeto assim na UFRN, de plantar aqui em Natal 20 mil árvores. Né? Nós queremos plantar milhões para recuperar a fertilidade do nosso solo, contribuir com a mitigação do aquecimento do planeta que está ocorrendo, né? E plantar esses milhões de árvores no estado para recuperar, plantar árvore frutífera junto com juazeiros. Tem um verdadeiro, digamos, um rolo compressor a partir do litoral de plantar milhões de árvores no nosso sertão. Isso é uma coisa. E por último, uma questão também que tem a ver com a agricultura familiar. Né? Nós queremos priorizar a agricultura familiar, dizer que o MST convidar a incluir a população do Natal a aparecer ali na central de comercialização da agricultura familiar, que foi inaugurada, estava fechada há 4 anos, e o MST, né, acabou de reabrir e está oferecendo frutas lá a R$1, enquanto você paga R$3, R$4 o quilo de fruta no supermercado. Robério, você falou há pouco que para colocar em prática o seu plano de governo, você vai ter que alterar em muito o orçamento do Estado. A pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: você não acha que também precisará haver no país uma ampla reforma tributária e fiscal para que possibilite aos governos colocar em prática os seus planos de ação? Eu concordo, Nelson, mas depende de qual reforma tributária e fiscal. O empresariado em nosso país reclama muito que paga muito imposto. Mas você sabe, todo empresário sabe, toda pessoa sabe, que no Brasil a carga tributária, no final, ela é embutida no preço do produto. E quem termina pagando não é o empresário, quem termina pagando é o consumidor. A carga tributária no Brasil ela é um Robin Hood ao contrário. O Robin Hood tirava do rico para dar para o pobre. A carga tributária no Brasil ela tira do pobre para dar para o rico. Mas então nós queremos... Você não acha que o governo federal se apropria do grande percentual dessa receita que cabe aos estados e municípios apenas migalhas? Do bolo tributário total, a União fica com 70% e devolve no máximo 10% como fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Eu acho que precisa haver uma reforma para que os estados e municípios fiquem com a parcela maior da carga tributária no Brasil. Essa preocupação, porque senão não adianta o candidato, o governante, ao assumir, ter um programa tão vasto e amplo e não ter os recursos suficientes para executá-lo. Mas há outro problema aqui no Estado, Nelson, que é assim, há uma sonegação muito alta de impostos no Estado. E isso nós vamos discutir com o empresariado. Se estima aí 50% a sonegação do ICMS no Estado. Isso é o dinheiro que falta na merenda escolar, para a criança que chega com fome na escola e encontra uma porcaria de merenda escolar. Isso nós queremos discutir, nós não queremos aumentar a carga tributária, mas, tá certo, é sobre a população mais pobre. E o empresariado tem que pagar o que deve, porque é isso que falta para equipar a saúde, a educação, digamos, a segurança no Estado. O PSOL vai ter partidos outros coligados nessa eleição? Infelizmente o PSOL procurou o PSTU, não foi possível uma aliança como foi em 2012 e o PSOL vem sozinho nessa eleição. Certo. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.
Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje. Este ano, a Unicred Natal comemora 21 anos de conquistas compartilhadas com os seus cooperados. Seus índices de aprovação demonstram a sua grande aceitação. Eles superam os 90%, graças ao investimento contínuo em tecnologia e em qualificação dos seus colaboradores. Garantia de bem-estar e segurança financeira. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com o professor Robério Paulino. Robério, quais serão os seus maiores desafios nesta eleição? Nelson, eu diria primeiro que é enfrentar e derrotar, e nós vamos derrotar, essas grandes máquinas políticas que reúnem, me perdoe, dos meus dois principais adversários, tudo que tem de pior na política potiguar, tá certo? Num grande acordão, né, que tem de fisiologismo, de loteamento da máquina pública, de nepotismo, de compra de voto, de cabos eleitorais. Um dos principais candidatos aí vai gastar 40 milhões, né, 40 milhões, o outro 20 milhões. E nós vamos fazer uma campanha de 100 mil reais. Por que isso? Porque nós propositalmente não aceitamos dinheiro de empresas, né? Para que isso? Porque nós achamos que o Brasil, a prostituição da campanha eleitoral começa aqui. Porque um empresário, um candidato que aceita dinheiro dessas empresas, no final vai governar para quem? Vai governar já comprometido com elas. E nós queremos ter as mãos livres para poder chegar ao governo e governar para a população. Vamos governar, evidentemente, conversando com o empresariado, tá certo? Mas não refém deles. Isso é diferente, isso é diferente. Então, enfrentar essas grandes máquinas, ou seja, apelando apenas à consciência das pessoas, que as pessoas votem conscientemente pelas propostas e não por terem seu voto comprado, trocado por uma cesta básica, como eles estão fazendo. Isso é um desafio imenso, né? É uma luta de Davi contra Golias, mas nós apostamos na consciência da população, especialmente da juventude. Existem milhares de jovens nesse momento, na UFRN, na UNP, nos colégios, fazendo nossa campanha voluntariamente sem ganhar R$1, tudo por ideal. Então, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio, nós queremos desmascarar essas pesquisas, que influenciam, corrompem, prostituem o processo eleitoral. Porque nós temos pesquisas aí que já nos dão entre 5% e 10%. Aí aparece um instituto desse e nos colocam lá com 1%. Para quê? Né? Para tirar a nossa votação e tentar inviabilizar o crescimento pessoal como uma alternativa para o Estado. Então, esses institutos fazem das pesquisas uma caixa preta sem que nosso nome está envolvido e a gente não pode acompanhar a pesquisa, né? E a outra coisa vai ser o grande desafio, né? É um grande desafio de chegar ao governo, a gente acha, de mostrar à população que há opção. Que as pessoas não adianta apenas reclamar e depois votar nos mesmos. Convencer, o desafio maior é convencer a população que elas têm opção, que têm esperança. Não adianta votar nulo, dar 10 passos para trás que não resolve nada, né? Nós temos que construir uma alternativa. O pessoal é uma bandeira limpa, né? Você tem opção, você tem o pessoal com uma bandeira limpa, um partido novo ligado às lutas sociais, ligado às grandes manifestações que o Brasil teve no ano passado, né? E convencer a população disso, voltar a transmitir sonho, a transmitir esperança à população que está muito desacreditada. Esse talvez seja um dos principais ou o principal desafio nosso nessa eleição. Robério, você acha que é possível a ideologia vencer o pragmatismo? Eu acredito nisso.
Eu, se não acreditasse nisso, eu não acreditaria no projeto humano, no futuro da humanidade. Eu acho que esses meus concorrentes que estão aqui, comprando voto, gastando milhões, na Folha de São Paulo ontem saiu que um dos principais candidatos deu 2,3 milhões para outro partido, comprou esses partidos desse conluio que está sendo feito no Estado. Se eu não acreditasse, eu não teria dedicado toda a minha vida à luta social, à luta por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais solidário. Eu acho que, especialmente a juventude, ela é portadora do novo, ela é portadora de um sonho. Então, eu acredito, digamos, que através das lutas sociais, como as lutas que levaram milhões de jovens trabalhadores às ruas ano passado, o Brasil vai mudar. E na eleição também é um espaço importante, eu acho que é um espaço de plantar novas ideias e de derrotar essas velhas práticas políticas que é representado por essas velhas famílias que dominam a política aqui no Rio Grande do Norte. Eu acredito. Qual a sua avaliação sobre o governo estadual que está terminando? Um desastre, um desastre. Um desastre, tá certo? Que destruiu, sucateou todos os serviços públicos. Não era para menos, né? O DEM, que é o partido da senhora Rosalba, é um partido que acha que tudo que é público não presta, que o Estado não serve para nada, que tudo tem que ser mercado. E o mercado é cego, o mercado só quer saber do lucro, não quer saber da questão social. Então, é um desastre completo e nós vamos recuperar, dar um choque de recuperação nos serviços públicos do Estado. Roberto, qual será o seu palanque para as eleições presidenciais? Nós vamos estar, o pessoal, digamos, em vários estados fez coligação com o PCB e com o PSTU, mas nacionalmente nós vamos ter a candidatura da companheira nossa Luciana Genro, né, que foi deputada federal muitas vezes, muito conhecida em todo o país, e o pessoal vem com a candidatura, uma chapa própria, né, da companheira Luciana Genro. Caso a Luciana Genro não se eleja presidente e você se eleja governador, como é que será essa composição de forças, você sendo oposição ao governo federal? Você acha que é viável e é possível administrar o Estado sendo oposição ao governo federal? Não vejo nenhum problema. O BNDES, que é o Banco Nacional do Fomento, dá aí 70 bilhões para as empresas privadas, por que não daria para um Estado? Nós vamos exigir nosso espaço e vamos exigir, inclusive, a mudança na política econômica. Lembra, o pessoal está ligado, é um partido ligado aos movimentos sociais, às lutas sociais em todo o país, né? O PT praticamente abandonou essas lutas sociais, então essa bandeira das lutas sociais no país hoje é do pessoal, é de outros partidos que estão aí conosco, e nós vamos, a partir da mobilização social, nós vamos apostar muito na mobilização social para derrotar a política econômica e obrigar o governo, nesse caso, que nós não fôssemos eleitos. Nós acreditamos muito que a companheira Luciana Genro vai crescer e pode chegar, digamos, a ir para o segundo turno e ganhar as eleições, mas se não crescer, nós tivemos que trabalhar com outro governo, né? Nós vamos colocar o povo na rua e exigir mudanças e vamos saber conversar e dialogar, exigir o espaço. Isso aqui é uma federação. O novo presidente da República não é dono do país, é uma federação e o Estado, digamos, é um ente federativo com autonomia para reivindicar o seu espaço. Existem transferências, o dinheiro da União não é dinheiro do governo federal, existem transferências que são constitucionais, estão na Constituição. Nós vamos lutar, inclusive, para que as transferências constitucionais, o FPM, o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, a transferência para a educação, para a saúde, aumente, como você falou na questão anterior. Vai ser uma batalha e nisso nós vamos nos unir, inclusive, com os demais municípios, com os demais estados, para exigir uma democratização da Federação Brasileira, também no aspecto fiscal, no aspecto das verbas. Professor Roberto Paulino, eu renovo os agradecimentos iniciais por você ter aceitado o convite. Desejo a você boa sorte. Infelizmente a gente vai ter que parar. Eu teria outras perguntas, mas sempre assim, o tempo é muito exíguo e já terminamos o nosso período de entrevista. Agradecer a você mais uma vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, a gratidão pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal.